E aí, meus plantas, beleza? Como vocês vão ver na descrição do vídeo aí, hoje vamos falar sobre dieta. Só que não é, vamos passar uma dieta para vocês. Vamos ensinar o que os alimentos contêm, quais são as substâncias, vitaminas, proteínas, carboidratos, fibras, macronutrientes e micronutrientes, para que você possa fazer suas escolhas saudáveis para a prática da atividade física. E vamos começar com as proteínas, porque... Eu não sou uma proteína, mas vou começar falando com ela. Vai lá, man. Todo mundo fala aí sobre proteína e tal, principalmente quando se fala em proteína animal, vem logo o frango na cabeça, mas muita gente nem sabe o que é uma proteína, né? Na verdade, a proteína é uma pequena cadeia de aminoácidos, né? Serve para infinitas coisas no nosso corpo, né? Algumas pesquisas mostram que cerca de 50 ou até mesmo mais do que isso, 50% ou mais do peso seco do nosso corpo é composto de proteína. Então, onde podemos encontrar as proteínas? Temos proteínas animais e vegetais. Hoje a galera utiliza bastante a proteína animal, a proteína mais completa. No entanto, não vamos dispensar as proteínas vegetais, né? Não vamos ficar somente aí comendo carnes, e frango e peixe e dispensar alguns outros vegetais que vão suplementar também na nossa alimentação. E quais as funções da proteína? A proteína tem várias funções. Primeiramente, uma que é a mais famosa, né? A construção e a reparação dos tecidos do nosso corpo, principalmente os tecidos musculares, né? Que a partir da musculação ocorre as microfissuras e vai ficar com bíceps desse tamanho. Aí ocorrem as microfissuras e a proteína vai servir para cicatrizar essas microfissuras e aumentar o volume do músculo, né? Além disso, elas estão ali nas membranas plasmáticas das células, né, que ajuda a transportar para o interior das células algumas substâncias como a glicose. Função estruturais, que é o que? Manter a célula naquele formato bonitinho que ela tem. A digestão da proteína. Diferente dos carboidratos, a proteína começa a digestão no estômago, né, onde através do ácido que contém no estômago, vai quebrar essa cadeia, vai deixar que ela perca a sua estrutura e seja mais fácil a sua absorção pelas enzimas. Quando chega no intestino delgado, ela é absorvida e assim é transportada para o nosso fígado. Chegando no fígado, é daí que ela vai ser passada para todo o resto do corpo para exercer essas funções, como eu já falei, né? E onde podemos encontrar as proteínas? Não só no bife de frango ou no bife de carne, né? Mas também podemos encontrar no ovo, peito. no peito, não no meu, né? No dele. No ovo, no peito, no leite, como ocorre o whey, né? Todo mundo sabe que é extraído do leite. E também alguns vegetais, como lentilha, algumas leguminosas, ervilha também tem uma porcentagem de proteína considerável, no feijão e todos os outros, em algumas vagens, infinitas leguminosas que têm um índice muito alto de proteína. Bom, pessoal, você viu a explicação aí do meu amigo aqui, Lucas. E agora vamos passar para a parte dos carboidratos com Paula Boladona do Powerlift. Só? Eu vou falar um pouco para você sobre os carboidratos. Os carboidratos são fonte de energia e são fonte primária de formação de ATP. Trisfosfato de adenosina. Você sobre cada tipo de carboidrato, começando pelo disacarídeo, que é um tipo de açúcar simples, bem encontrado na mesa mesmo. E ele tem como fonte, você pode encontrar ele na cana-de-açúcar, no mel e em alguns vegetais. E outra é a lactose. Ele, como vocês sabem, e o nome também, ele é o açúcar encontrado no leite e eles são produzidos pelos mamíferos exclusivamente nas glândulas mamárias. E o próximo é a maltose. Como o nome também já sugere, ele é o açúcar do malte.
e não é encontrado livremente na natureza, e a indústria também usa com todo o processo para fazer etanol, fazer o álcool. E o próximo é particularmente, acredito, o mais importante na dieta. Eles são conhecidos como carboidratos complexos. São eles os polisacarídeos, e o primeiro deles é o amido. E o amido é fonte de energia nos vegetais. E encontramos o amido em grãos, raízes, vegetais, que vão servir para a formação de glicogênio, que vai ser estocado no fígado, também no tecido muscular. E os animais também têm essa habilidade de estocar glicogênio no tecido muscular. Vocês viram aí, pessoal, que o carboidrato é importante sim em uma dieta, porque ele é a fonte primária de energia do nosso corpo, e para você vir treinar, você tem que se alimentar. Esqueça essa de que eu não vou comer porque eu preciso emagrecer. Não, você se alimenta corretamente e você emagrece saudável, beleza? Agora eu vou falar um pouco para vocês da gordura. Devo ou não usar na dieta? Lógico que sim. A gordura é de suma importância para o seu corpo. Ela é uma das fonte de energia isolante do nosso corpo, e o que todos os marombas mais buscam, ela que é natural, precisa, é de produção hormonal. A produção hormonal acontece no nosso corpo através da gordura, que vai ser transformada em colesterol, Nos homens, como o principal hormônio vai ser a testosterona, e das mulheres, estrogênio e a progesterona. Já no intestino, a gordura serve para facilitar a absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, ou seja, a vitamina A, D, E e K. Existem alguns tipos de gordura, como a gordura saturada. O que são gorduras saturadas? São as gorduras de origem animal, consideradas as gorduras ruins para o nosso corpo. Mas, o pior, ela pode elevar o LDL, que seja o colesterol ruim do nosso corpo, e nisso causando algumas doenças cardiovasculares. Beleza? Também temos as gorduras insaturadas. São gorduras de origem vegetal, que são boas para o nosso corpo, e elas são encontradas em alguns óleos de oliva, castanhas, linhaças e outros tipos de vegetais. Abacate. No abacate, exato, no abacate. E a pior de todas, a gordura trans, de uma origem. E aí as empresas, os fabricantes, eles pegam essa gordura e saturam elas. Tipo, transforma, o nome tá aí de transformar essa gordura. Elas aumentam o nível de LDL, que é o colesterol ruim, e diminui, por consequência, elas baixam de HDL, que é o colesterol bom. E esses tipos de gorduras são encontradas nas coisas mais gostosas que a gente vemos por aí no mercado e na padaria, sei lá, quando você vai fazer suas compras, que são as bolachinhas, os pães, o chocolate. E assim, é o seguinte, tem algumas embalagens de uma fabricação que diz assim o seguinte: livre de gordura trans. Aí você vai olhar no rótulo, tá lá escrito gorduras hidrogenadas. É hidrogenada, meu filho? É gordura trans, não tem pra onde correr. Vaza desse negócio aí. Por que eu vou usar gordura trans? Para conservar meus alimentos mais tempo, a validade ser mais prolongada, conservar a crocância do alimento e, por consequência, o sabor. A gordura é palativa, ela tem a sensação boa, ela libera alguns tipos de hormônio, como as endorfinas, que são os hormônios do prazer, ou seja, ela causa a sensação boa em você e, por consequência, libera as endorfinas, e você tem boas sensações de prazer na pessoa. Por isso que às vezes você pode ouvir alguma pessoa falar: eu tô com vontade de comer uma barra de chocolate, eu necessito de uma barra de chocolate. Não, você não necessita de uma barra de chocolate, porque o chocolate tem gordura trans. Sobre os carboidratos, é que eles engordam. As calorias que aportam os carboidratos são as mesmas que aportam todos os outros tipos de alimento. A única coisa que vai te fazer engordar é você comer em excesso. E outro mito é, como vocês sabem e muitas pessoas falam e até mesmo passam em televisão, e outra coisa, televisão raramente acredite em algo, porque com certeza vai ser informação comprada, vai ser marketing e tudo mais. É que nós não devemos consumir carboidratos, alimentos ricos em carboidratos, depois das 8 da noite. Isso é um mito.
É claro que você não vai comer 6 pães e tudo mais. Isso é um mito. Até depois das 8 da noite, nosso organismo, o metabolismo dele ainda continua por causa da... eles continuam a gastar caloria por causa dos processos metabólicos. Até mesmo quando a gente está dormindo, ele ainda continua gastando caloria. Ou seja, quando você dorme, você não desliga o seu sistema. Nenhum sistema, apenas eles são reduzidos. Eles trabalham em menor proporção porque você tem que viver, entendeu? Você não desliga da tomada como uma televisão e liga no dia seguinte, não. Beleza? O próximo mito é que a gente não deve consumir carboidrato e proteína junto. Quando o carboidrato e a proteína estão junto, eles potencializam o poder da alimentação. Então, sim, eles podem ficar juntos. O próximo mito é que nós não devemos consumir carboidratos antes da atividade física. Você pode e deve consumir carboidrato antes da atividade física, minutos antes de você fazer, porque é no carboidrato que vai ter esse estoque de glicose e é nessa glicose que vai no seu músculo, no seu fígado, no seu organismo e tudo mais. Eles pensam, vou pra academia, quero emagrecer, não vou comer nada. Não. E com outra coisa que eu já presenciei também e me deu um negócio, que a pessoa acabou de fazer atividade física e não comeu nada, foi tomar chá. Não pode você fazer isso. É somente ter uma conta de matemática. Se você quer emagrecer, você ingere menos calorias do que gasta. Assim você vai, por consequência, gastar aquelas calorias que já estão estocadas no seu corpo em forma de gordura, né? E quem quer, no caso, aumentar a massa muscular, ingerir um pouco mais de calorias, não qualquer caloria, né? Mas uma caloria proveniente de bom alimento. Isso. Proveniente de bons alimentos, né? Que vão ajudar na construção muscular. E reparo tecidual. Além disso, as proteínas também atuam na formação dos anticorpos, né? Que são as células que vão proteger o nosso corpo. E agora eu falo para vocês sobre fibras. As fibras são os polissacarídeos da nossa dieta. Tem elas também a celulose, a hemicelulose, também pecitina, as gomas e etc. E algumas características das fibras. As fibras são encontradas nos vegetais, cereais também, vale usar nos cereais, nos carboidratos e nos seus derivados. E as fibras também têm uma resistência à hidrólise da enzima digestiva, que isso é no caso de algumas pessoas que têm prisão de ventre. Isso é muito importante aí, no caso quem tem esse problema da prisão de ventre, a ingesta de água, porque não adianta nada você estar tendo alimentação rica em fibras que vão ajudar na sua digestão, né? Na eliminação dos resíduos, mas também você tem que ingerir água. Por quê? Não adianta ter aquela regrinha de beber 2 litros de água por dia. Não adianta você beber 2 litros de água por dia se você elimina 3 ou 4, entendeu? Isso é muito relevante. Não existe muito essa coisa de regras. Existe um parâmetro que você pode partir dali. Você bebe quantos litros de água por dia? 4,5. Você vê, a condição, a estrutura corporal dele é maior que a dela. Por isso, é explícita que a necessidade de água dele seja maior do que a dela. E é importante lembrar que não vale você chegar ali na hora, encher um bujão de 2 litros e ingerir ele todo de vez, né? Que ali facilmente vai ser eliminado, até pode ser prejudicial aos seus organismos, né? Porque tem uma grande quantidade de água no seu organismo, ou seja, uma quantidade de água que o organismo já absorveu a quantidade que necessita e o resto tudo vai ser eliminado. O ideal é que você beba água aos pouquinhos. E as fibras também, elas são fermentáveis pelas bactérias do cólon. Ela também atinge o cólon intactas, hidrolisadas e fermentadas pelas bactérias do cólon. E algumas funções principais da fibra no nosso organismo é estimular a mastigação e assim estimula a secreção de saliva e a produção de suco gástrico. Ela também, quando nós ingerimos fibras, ela dá essa sensação de saciedade na gente. Então, quem quer emagrecer, ingira bastante fibra E beba água.
É isso aí, pessoal, vamos concluir o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algumas dicas. Espero que vocês pratiquem isso. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, beleza? Que contribui bastante para nossa divulgação. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Nos sigam lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Só não me siga na rua. Tá. E é isso aí. Agora vamos treinar ali pro Team Suez. Chega o babei. Ai.